Primeira Epístola de João, capítulo de número 4. Então, o texto está ali já, né? Caminhando na luz da verdade, testando os espíritos. O apóstolo João escreve essa carta para um povo que estava sofrendo muito com os falsos profetas, e ele deixa essa orientação. Ele coloca assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Hoje falaremos um pouco sobre estes falsos profetas. Falaremos sobre a importância de caminharmos na luz da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de tudo, reconhecemos que a nossa igreja, ela não é a única igreja que prega essa doutrina. Graças a Deus, há outras boas igrejas espalhadas em nosso país e por esse mundo afora que pregam a palavra de Deus. Nós zelamos pela palavra de Deus e nos entristecemos quando vemos pessoas distorcendo a Escritura Sagrada. O interessante, meus irmãos, é que essa distorção da palavra de Deus não é algo novo. Desde o Jardim do Éden, Satanás tem utilizado todas as estratégias, todas as artimanhas para negar, acrescentar e muitas vezes distorcer a palavra de Deus. Não tenha dúvida, por trás, meus irmãos, de todas essas heresias há uma fonte maligna, há uma fonte perversa. Por trás dos falsos profetas e bem como de suas heresias, há sim ação maligna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14, ele diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo está dizendo que por trás dos falsos profetas, por trás dos falsos apóstolos, há uma ação maligna do próprio Satanás, que se transforma em anjo de luz. E todo mundo vê e diz: nossa, que bonitinho, tão iluminado. Mas não há nada de iluminação divina, é iluminação maligna. O fato de uma pessoa em nossos dias reivindicar que tem o Espírito de Deus e que fala em nome de Deus não significa necessariamente que essa pessoa esteja falando em nome de Deus. Na época, meus irmãos, do apóstolo João, esses falsos profetas, eles estavam ali atormentando as igrejas e eles afirmavam: nós somos inspirados por Deus. Mas João vai dizer que na realidade esses falsos profetas eram verdadeiros mensageiros de Satanás.
porque o espírito do anticristo já repousava sobre eles. Será, meus irmãos, que nós podemos questionar criticamente os movimentos evangélicos estranhos que surgem em nosso país? Será que nós temos autoridade para fazer julgamento crítico daqueles que estão lançando aí as suas heresias como se fossem ensinamentos bíblicos? Veja, o apóstolo João, aqui nesta passagem, nos fornece um caminho. Ele demonstra aqui alguns critérios para distinguirmos a verdade do erro, para distinguirmos o verdadeiro do falso. E eu quero nesta noite caminhar com os irmãos dentro dessa passagem, para que o nosso coração fique mais alerta e para que a gente saia daqui ainda mais felizes e satisfeitos por caminharmos na verdade, por termos a verdade. E eu vou citar vários textos bíblicos, os irmãos podem depois tomar nota e reler, como esse texto de 2 Coríntios 11, 13 e 14. Então nós vamos começar, meus irmãos, apresentando aqui uma advertência. Qual é a advertência? O apóstolo João começa dizendo assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Essa é a declaração inicial. Amados, povo de Deus, não deis crédito a qualquer espírito. Vamos pensar, será que a igreja evangélica contemporânea, a igreja evangélica brasileira, será que essa igreja é questionadora? Será que a igreja evangélica brasileira tem esse pensamento crítico, aguçado, para avaliar as coisas criticamente, rejeitar as heresias e ficar com a verdade? Será, meus irmãos, que as igrejas evangélicas elas estão preparadas para distinguir o espírito da verdade do espírito do erro? De alguma forma, os cristãos que receberam esta carta, eles estavam se abrindo para aceitar esses novos ensinamentos, essas heresias. Eles estavam se abrindo e estavam começando a achar algo interessante. Esse ensinamento que era pregado como algo assim superior, mais elevado. Eles estavam recebendo o ensinamento dos falsos profetas como um ensinamento assim revolucionário. Eles diziam que detinham um conhecimento especial que iria levar a igreja a um nível superior. Porém, meus irmãos, esse ensino dos falsos profetas era um ensino que negava o fundamento da fé cristã, que é exatamente a encarnação de Jesus Cristo. E por isso o apóstolo João lança essa advertência, dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito. No capítulo 3, verso 24, finalzinho do texto, antes de começar o capítulo 4, o apóstolo João fala sobre o Espírito Santo. E é interessante, meus irmãos, porque ele faz menção do Espírito Santo e ele diz que aqueles que pertencem a Deus são habitados pelo Espírito Santo, são aqueles que obedecem a Deus. Mas agora ele diz o seguinte, que além do Espírito Santo existem também outros espíritos que são por trás dos falsos profetas, gerando os falsos ensinos. Não tenha dúvida, por trás dos falsos profetas há falsos ou espíritos malignos, há essas doutrinas heréticas que infelizmente trazem muito estrago para o povo de Deus, para a igreja de Deus. E nesse sentido, eu e você, que somos a igreja de Deus, temos sim autoridade. E nós temos autoridade, meus irmãos, para ponderar, e eu diria até para julgar criticamente estas coisas que estão acontecendo no meio evangélico. E podemos criticar sim os falsos ensinos, bem como os falsos mestres, podemos criticar e até fazer julgamento, desde que estejamos fundamentados na sua palavra.
desde que façamos tudo sob o olhar, a luz da palavra de Deus. É como disse o apóstolo Paulo, temos que ser como os crentes de Bereia. Vocês se lembram dos crentes de Bereia? Diz a Escritura que eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque eles receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se de fato as coisas eram assim. Isso está lá em Atos capítulo 17, versículo de número 11. Quando nós pensamos nos falsos profetas e nos falsos mestres da atualidade, eu fico pensando, nós não vemos alguém descaradamente negando, por exemplo, a encarnação de Jesus Cristo. Parece que nós não vemos esses falsos mestres assim negando descaradamente a verdade do Evangelho, mas vocês já perceberam que sempre junto com a verdade vem uma heresia infiltrada? Vem a verdade, mas a verdade está sempre manchada, maculada. Meus irmãos, nós precisamos sim ter espírito crítico nesse sentido, porque esses falsos profetas, eles apresentam as suas heresias transvestidas de piedade, transvestidas de espiritualidade, mas não há verdade. Infelizmente há muito erro, falsos ensinos. Eles parecem que vão acrescentando à simplicidade do Evangelho coisas, e começam a distorcer a simplicidade do Evangelho, ou retirar coisas da simplicidade do Evangelho. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: nós não podemos aceitar tudo aquilo que ouvimos. Meus irmãos, nós não podemos aceitar tudo aquilo que ouvimos como palavra final, como se de fato o que todo mundo está pregando, está tudo certo, está tudo bem, não há nenhum problema. Nós não podemos dar crédito a qualquer pregador. Nós não podemos dar crédito, mesmo que ele reivindique ter o Espírito de Deus. Você tem que avaliar o conteúdo, porque há muitos crentes que deveriam ser mais sérios e mais comprometidos com a palavra e acabam indo por esses caminhos estranhos. Veja, Judas, versículos 3 e 4, diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi-me que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, encorajando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aí ele fala: por que você tem que batalhar pela fé, pela sã doutrina, pela palavra? Judas diz: pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. É por isso que João diz: não deis crédito a qualquer espírito. Você tem que batalhar pela fé, porque há muita gente introduzindo as suas heresias destruidoras. Nem tudo que carrega o nome de Deus é bom, edifica, traz transformação. Então, João começa com essa advertência: não deis crédito a qualquer espírito. E qual é a ordem então que ele coloca para nós? Olha lá, ainda no versículo 1, ele diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, agora vem a ordem: provai significa avaliar, o metal, avaliar o valor do metal, a pureza do metal. Essa é a ideia. Então ele diz assim: antes, provai. Os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Será que os evangélicos têm medo de fazer essa avaliação crítica? Será que os evangélicos têm medo de julgar essas manifestações espirituais que ocorrem em nome de Deus? Será que a gente olha assim: cuidado, não pode falar nada, cuidado, as coisas mais absurdas?
Meus irmãos, o apóstolo João diz: provai os espíritos se procedem de Deus. Sabe o que João está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo que eu e você precisamos estar alertas. A igreja precisa estar alerta. A igreja, ela não pode ser apática. A igreja não pode tolerar heresias. A igreja precisa provar os espíritos para saber se os mesmos procedem de Deus. Não há dúvida, meus irmãos, há muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo disseminando o erro religioso, disseminando essas heresias destruidoras com o propósito de confundir, desvirtuar a fé, afastar os crentes da simplicidade do Evangelho de Cristo. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos. Porque surgirão falsos cristos, ele diz, e falsos profetas. E qual é a característica do falso profeta? Jesus disse, ele coloca, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você pergunta, mas Deus não realiza milagres? Deus realiza milagres. Deus não pode curar o enfermo, Deus pode curar o enfermo, mas o que Jesus diz é que esses tais falsos profetas carregam em si o poder. São os milagreiros da fé. Já viram alguém assim? Esses falsos profetas contemporâneos, meus irmãos, eles afirmam ter uma mensagem da parte de Deus, mas vemos eles negando a suficiência da obra redentiva de Cristo. Vemos eles negando a suficiência da obra gloriosa de Cristo. Na realidade, pode acreditar, muitos desses estão sob a influência do mal. Estão sob a influência do mal. Têm causado muito mais prejuízo do que benefício para o reino de Deus. Nós precisamos ter uma atitude, meus irmãos, crítica nesse sentido. Nós precisamos ter um pensamento aguçado e crítico, um pensamento encharcado da palavra de Deus em relação àqueles que distorcem a Escritura. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, olha o que ele diz, alguns apostatarão da fé por obedecerem, sabe o que? Espíritos enganadores. Só isso, pastor? Não, ele diz mais. Ele diz, alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos e enganadores e ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E ele continua, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Há uma passagem muito interessante, 2 Pedro capítulo 2, verso 1. O apóstolo Pedro diz assim, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós, ele diz, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aí você fala, mas será que alguém vai dar ouvidos à voz do falso profeta? Será que alguém vai dar ouvidos? Será que alguém vai seguir uma pessoa que distorce a Bíblia e prega um monte de coisa estranha, heresia? Será que alguém vai seguir? Então o apóstolo Pedro continua no verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa desses falsos profetas, olha o que Pedro diz: será infamado o caminho da verdade. Sabe qual é a característica do falso profeta? Pedro continua, 2 Pedro 2, verso 3: também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eles vão pagar por isso. Farão comércio de vós. Meus irmãos, nós não podemos aceitar de um modo assim simplista, sabe, ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Como diz João, provar os Espíritos. Precisamos testar o Espírito, avaliar, examinar, julgar o conteúdo que está sendo pregado.
O fato de uma pessoa afirmar que é profeta de Deus não quer dizer que ela realmente seja um profeta de Deus. E digo mais, talvez seja um profeta do diabo, que veio lá do inferno para atormentar a vida de muitos cristãos. Então é pelo ensino que você consegue descobrir a fonte, se aquela fonte é o Espírito Santo ou se aquela fonte são os espíritos malignos. Basta conhecermos a Escritura. É isso que João diz. Ele diz, olha, eu dou um alerta, não deis crédito a qualquer espírito. O que eu faço então? Uma ordem, prove, pega a sua Bíblia, coloca sobre o fogo da aprovação que ele ensina. Isso procede ou não procede? E João continua, e ele lança um teste então. Veja o versículo 2 e 3. Versículo 2 ele diz assim: nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa Jesus Cristo, que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Qual o critério então que nós utilizamos para fazer esse julgamento, para fazer esta avaliação, se o Espírito ele é de Deus ou se esse Espírito não é de Deus? Qual é o critério? O apóstolo João então fornece para nós aqui um critério, bem objetivo, para fazermos esse tipo de julgamento. Ele diz o seguinte, em primeiro lugar, ele diz assim: todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Os falsos profetas, meus irmãos, que eram chamados de falsos profetas gnósticos, vamos colocar assim, eles negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Eles negavam a encarnação virginal, no caso, o nascimento virginal, a ressurreição do próprio Senhor Jesus. Eles negavam também a morte expiatória de Cristo. Eles diziam assim: bom, Cristo talvez foi apenas um homem, mas não divino. E por essa razão, e outros diziam o seguinte, que ele não acreditava na encarnação, mas acreditava que ele fosse apenas um espírito, que ficava ali passando e vagando, mas não acreditavam que Jesus Cristo era o Filho encarnado, que viveu e morreu e ressurgiu. E por essa razão, o teste da verdade envolvia uma pública profissão de fé em Jesus como Filho encarnado de Deus. Ele diz assim: todo espírito que confessa Jesus Cristo, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse Espírito é de Deus. E em segundo lugar, ele diz o seguinte: todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Meus irmãos, aquele que rejeita Jesus Cristo como um Filho bendito, como um Filho encarnado, aquele que não aceita a humanidade plena de Cristo, bem como a divindade plena de Cristo, aquele que faz pouco caso do Filho de Deus, João diz: este não procede de Deus, antes sobre ele repousa o espírito do anticristo. Esse espírito do anticristo ainda não é o anticristo final, que virá com todo o poder de Satanás, sobre a humanidade. Não é esse ainda, mas perceba que o espírito do anticristo já está atuando no mundo por meio dos falsos profetas. O anticristo já tem começado a levar aí avante os seus propósitos, os seus projetos por meio dos falsos profetas. Tanto que os falsos profetas são chamados de anticristos. Não é o final, mas é aquele que prefigura aquele que virá no final, com o poder satânico. O teste, meus irmãos, maior, perceba, o teste maior é a pessoa de Jesus Cristo. O teste maior é a pessoa de Jesus Cristo. Tudo está ligado a Jesus Cristo. Se uma pessoa nega a Jesus Cristo, diz o apóstolo João, essa pessoa ela não pertence a Deus. Então vamos pensar aqui, todo movimento, e hoje a igreja evangélica se transformou num grande movimento, todo movimento, todo evento, ou todo ensino, toda doutrina, toda organização, todo pregador que venha de alguma forma a diminuir a pessoa de Cristo, a engrandecer a sua própria pessoa, esse camarada não procede de Deus. Não procede de Deus. Meus irmãos,
Nós não vemos assim os falsos profetas negando descaradamente a divindade do Senhor Jesus Cristo, mas eles negam a suficiência de Jesus. Sempre estão colocando alguma coisa no lugar de Cristo. Não negam categoricamente o Senhor Jesus Cristo, mas vocês percebem como o falso profeta, ele esconde o poder de Cristo. Ele esconde o poder que há em Jesus, o perdão que há em Jesus, a justificação que é encontrada em Jesus, a vida eterna que é encontrada em Jesus. Estão sempre colocando uma coisa no lugar de Cristo. Mateus capítulo 5, verso 15, Jesus Cristo disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos, tomem cuidado. Atos capítulo 20, verso 28, o apóstolo Paulo se reúne lá na igreja de Éfeso com os presbíteros. Olha que interessante o que Paulo disse para a igreja, depois de ter ensinado a igreja durante bastante tempo. Paulo está indo embora, ele fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E ele continua: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos. E ele continua: lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E ele continua: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar, sabe quem? Os discípulos atrás deles. É o que Paulo diz. E ele finaliza dizendo assim: portanto, vigiai. Eles vão surgir, fiquem atentos. Eles negam a suficiência de Cristo. Pouco tempo recebi aí um vídeo aí que mostrava um determinado pregador, e ele estava então vendendo lá o bloco, né? Você pega o bloco e você ganha alguma coisa. Pega a fronha lá, né? Coloca o travesseiro e você tem uma noite maravilhosa, sonhos maravilhosos. E pega a flor, e pega isso, e pega aquilo, e vai pegando um monte de coisa, inserindo na igreja. Meus irmãos, que absurdo! Dá vontade de chorar olhando aquilo. Porque Jesus Cristo é pisado, pisoteado, é colocado de lado. A obra redentiva não tem valor. O que realmente importa para esses pregadores é quanto está entrando no bolso. O que realmente importa é o que a igreja está arrecadando. Porque eles não estão preocupados com a saúde espiritual da igreja. E eles levam uma multidão que também anseia por dinheiro, anseia por saúde, anseia por prosperidade, anseia por sucesso nessa terra. Mas o apóstolo João está dizendo que eles são obreiros fraudulentos. Se você olhar agora o versículo 4 e 5, o apóstolo João ele faz um contraste interessante. Veja o que ele diz. Ele diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O que João está dizendo é o seguinte: apesar dos constantes ataques que a igreja sofre muitos ataques dos falsos profetas e dos seus ensinos. O apóstolo João tranquiliza a igreja, e ao mesmo tempo ele encoraja a igreja a permanecer firme, né? Permanecer firme, confiante, como se ele falasse assim: a vitória para aqueles que caminham com Cristo é certa, a vitória final é certa. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É como se João dissesse o seguinte: olha, os verdadeiros cristãos, eles são de Deus, eles pertencem a Deus, eles procedem de Deus, eles são habitados por Deus, mas os falsos profetas procedem do mundo, eles falam da parte do mundo e o mundo os ouve, e aí nos segue. Mas os filhos de Deus, eles vencem, diz João, os falsos profetas. Por que eles vencem os falsos profetas? Porque eles são habitados por um poder infinitamente maior do que aquele que é habitado no falso profeta. A igreja de Cristo, louvado seja Deus, ela não será destruída
destruída por esses marqueteiros da fé, porque a igreja de Cristo é habitada pelo próprio Cristo. Nós, meus irmãos, vencemos o maligno, e nós vencemos o maligno, sabe quando? Quando nós rejeitamos os falsos ensinos, quando nós rejeitamos o erro religioso, estamos vencendo o maligno. Quando nós não aceitamos essas práticas mundanas dentro da igreja, estamos vencendo o maligno. Quando nós seguimos com fidelidade à verdade, amamos a verdade, seguimos a verdade, estamos nada mais declarando a vitória sobre o maligno. Veja, o mundo, meus irmãos, e quando eu falo mundo aqui, eu estou me referindo a esse sistema maligno, bem como essas pessoas que não amam a Deus. O mundo não rejeita o maligno, porque o mundo pertence ao maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, esses pensamentos, eu vou colocar aqui satânicos, estrategicamente satânicos, inspirados pelo próprio mal, parece que esses pensamentos são atraentes às mentes do mundo. O pessoal ouve, o pessoal gosta. No fundo, meus irmãos, os falsos profetas enganam as pessoas, e as pessoas sentem prazer em serem enganadas. Sentem prazer. Eu estava conversando semana retrasada com um líder religioso, lá em Pissagas. Ele estava lá visitando a igreja pela segunda vez. Estava conversando com ele. Ele era um líder de uma igreja, uma comunidade e tal. E ele falou que estava completamente perdido dentro daquele movimento, por 10 anos, completamente perdido, desorientado. Ele fez as coisas mais estranhas que você assim possa imaginar. E ele seguinte, ele começou a ouvir a palavra de Deus. Começou pela internet e tal, foi indo, ouvindo, e aí ele falou: mas isso que eu estou falando está errado. Por 10 anos ele ensinou heresia, ele falou: isso está errado. Eu vou começar agora a estudar a Bíblia e vou ensinar a Bíblia para a igreja. Então ele pegou, estudou a Bíblia e foi lá para a igreja e começou a pregar a Bíblia. Sabe o que aconteceu? As pessoas queriam mandar ele embora. Pastor, para com esse negócio. Isso não está certo. Então ele disse que quando ouviu aquilo, ele resolveu dar uns gritos lá, para ver se ia funcionar. E aí o povo: agora tá bom, pastor. Mas ele voltava para a Bíblia: ah, pastor, a Bíblia de novo, não tem outra coisa não. Bom, por fim ele desistiu. Ele decidiu ser presbiteriano. Bom, mas poderia ser outra igreja, meus irmãos, que prega fielmente a palavra, mas eu estou querendo destacar que não falta ouvintes para esse tipo de mensagem. O apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, ele diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. E ele finaliza falando: sabe o quê? E se entregarão a fábulas. Teologia da prosperidade é uma fábula doida, sem sentido, maluca, sem nexo. Fábula. Só que as pessoas preferem ouvir a fábula para massagear o coração do que ouvir a verdade que confronta o pecado. Eu lembro de um pastor lá em Suzano. Ele era pastor também de um movimento na cidade, pastor do movimento. Hoje é um amigo meu, do movimento. Saía lá do estudo bíblico da igreja, passava na frente da igreja dele, cheia. Eu falava: onde está esse povo que não está na presbiteriana? Está aqui. E aquele rapaz que fazia os milagres lá na igreja, ele se converteu à Bíblia, meus irmãos. E ele começou a pregar a Bíblia. E o que aconteceu com ele? Ele começou a perder os fiéis. Resultado, meus irmãos, a igreja fechou. Ninguém queria mais ouvir a Bíblia lá, a igreja fechou. Irmão muito querido. Aí ele foi presbiteriano, se tornou membro da igreja presbiteriana. É verdade. Se tornou membro da igreja. Porque começou a pregar a palavra de Deus. E aí as pessoas falam: esse negócio está muito estranho. A humanidade sem Deus, meus irmãos, ela reconhece
parece que a mensagem do falso profeta, parece que a mensagem do falso profeta tem assim um tom familiar, amigável, sabe? Eu estou me sentindo em casa, esse negócio parece estar batendo. Nós vemos isso já no Antigo Testamento. Quero compartilhar com os irmãos Jeremias 29, verso 28. Diz assim: porque diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, olha o que Deus diz: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Eles estão falando, mas eu não enviei. Eu não coloquei eles lá. Eles estão pregando uma coisa que eu não pedi para pregar. Mas o povo gostava de ouvir. Estavam lá. A nossa vitória, meus irmãos, ela reside no fato de sermos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E essa vitória é revelada por meio da sã doutrina, por meio da palavra. Então, não devemos ficar amedrontados, com essas artimanhas de Satanás, mas devemos ficar alertas, preparados. Os espíritos dos falsos profetas estão atuando no mundo. E eu quero finalizar com o versículo 6. E veja, essa última palavra seria o reconhecimento. O apóstolo João diz assim: nós somos de Deus. Você tem que repetir isso assim: nós somos de Deus. Amém, glória a Deus. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. É muito simples isso. Será que as igrejas evangélicas elas cresceriam, meus irmãos, nesse ritmo tão acelerado, se a verdade da palavra estivesse sendo pregada? Veja, eu creio que quando nós pregamos a verdade gera crescimento. A palavra gera crescimento, porque Deus transforma corações. Mas esse crescimento, meus irmãos, explosivo, não é natural, não é orgânico, não é normal. Esse crescimento explosivo é muito estranho. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E olha o que o apóstolo João diz para explicar esse fenômeno que você tem visto aí. A pessoa abre a igreja num dia, no outro dia tem 5.000 pessoas, 7.000, e o negócio vai. Olha como que o apóstolo João explica esse fenômeno. Ele diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem é de Deus, meus irmãos, recebe. Quem é de Deus crê. Quem é de Deus confessa a doutrina bíblica ensinada pelos apóstolos. Agora veja, o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 8, verso de número 47, ele disse assim: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não dais ouvidos. E ele fala: porque não sois de Deus. Porque quem é de Deus dá ouvidos às palavras de Deus, mas quem não é de Deus não dá ouvido às palavras de Deus. Entretanto, meus irmãos, o João continua, aquele que não é da parte de Deus, ele vai dizer: não ouve os profetas que verdadeiramente anunciam a Escritura. O povo que não ama a verdade prefere ouvir os falsos pregadores, porque esses falsos pregadores falam aquilo que é agradável, familiar, aquilo que não é ofensivo. E nesse ponto, meus irmãos, podemos ver a diferença muito clara entre o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade e o espírito do erro. A reação dos ouvintes à pregação da palavra evidencia quem é e quem não é. A maneira como as pessoas reagem à pregação da palavra revela quem de fato é e quem não é. Quem é de Deus, meus irmãos, quem é de Deus ouve. Quem não é de Deus, diz o texto, rejeita a palavra, rejeita o ensino, rejeita as normas e a própria lei do Evangelho. Vocês estão compreendendo? Que a nossa preocupação assim não é quantidade. Deus nos dá crescimento, louvado seja o Senhor por isso, mas o nosso foco não é esse. Nosso foco é o compromisso com a Bíblia, meus irmãos. É com a Bíblia. Se nós conhecemos a Deus,
Precisamos ouvir, aceitar e obedecer a sua palavra. Eu quero concluir dizendo o seguinte: ser crente, ou ser cristão, um filho de Deus, alguém assim piedoso, né? Alguém espiritual, alguém santificado, não significa ser ingênuo. Ser cristão não significa ser ingênuo. Jesus Cristo diz que devemos ser prudentes como a serpente, espertos nesse sentido. Nós não somos obrigados, meus irmãos, a engolir, a aturar essas histórias, sabe? Essas coisas estranhas, um monte de sonhos e visões, as coisas mais estranhas. Você não precisa aceitar tudo isso. Você tem que ter um pensamento aguçado, bíblico, crítico. Porque essas coisas são muito subjetivas, meus irmãos. Nós precisamos examinar tudo sob a luz da Escritura, para ver se de fato isso é obra do Espírito Santo ou se isso é obra do Espírito maligno. Então esses fenômenos religiosos, eles não podem ser recebidos assim sem análise. Não. Porque o engano e a falsidade são possíveis. E alguns crentes ainda falam assim: não, pastor, não pode julgar, porque tem um mandamento lá, não julgueis, né? Que proíbe qualquer tipo de julgamento. Meus irmãos, Jesus não está proibindo o julgamento do erro religioso. Aliás, Paulo inclusive diz que devemos julgar esses de dentro, que diz que são e na realidade não são. É o próprio Deus quem ordena aos seus filhos para estarem alertas, examinar as coisas. Devemos amar todos, mas não podemos ser simplórios e crédulos demais em tudo que ouvimos. Sempre haverá falsos profetas se passando por mensageiros de Deus, anunciando mensagens que atraem multidões. O sucesso, meus irmãos, não é um critério adequado para determinarmos a origem daquela mensagem, se aquela mensagem é de Deus ou não é de Deus. O critério é exatamente a aceitação plena da palavra, a suficiência do nosso Rei Jesus. É possível crescer pregando uma mentira. O islamismo é prova disso. A religião que mais cresce no mundo, o islamismo, cresce pregando uma mentira, uma heresia. Se eles crescem pregando uma heresia, você acha que alguém não pode desenvolver e crescer pregando outras heresias bíblicas? Claro, pode. Mas como diz o apóstolo João, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não quero que você saia daqui dizendo assim: nós somos a igreja certa, os demais são a igreja errada. Não é isso. Mas que Deus dê para você uma mente aguçada, uma mente espiritual, uma mente de Cristo, para você poder avaliar criticamente. Provai os Espíritos. Não deis crédito a qualquer ensino. Não. As igrejas evangélicas do Sul, inclusive, passaram por muitas ondas, né? Vocês lembram da onda do dente de ouro? Então, foi uma onda, não foi? Mas outras ondas aconteceram, passaram, né? Quais os benefícios? Quais os frutos? Nenhum. Meus irmãos, para ser bem sincero, nós estamos colhendo os cacos de vidas estragadas e destruídas, decepcionadas e frustradas com Deus, porque acreditaram em promessas que Deus não fez. Essa é a verdade. Nós vamos orar ao Senhor e vamos pedir para que Deus encha o nosso coração de paz, de tranquilidade, de alegria, por crermos na verdade, os nossos olhos foram iluminados, e que possamos ajudar aqueles também que estão aí nesse mundo de coisas e movimentos, para que eles também encontrem a verdade da palavra. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, nós temos visto, Pai, tantas coisas acontecendo no meio evangélico. Algumas coisas, Pai, são verdadeiras aberrações. Sabemos que são coisas que ofendem a Tua santidade. Sabemos que são coisas, Pai, contrárias à Tua palavra. Nós temos ouvido, Deus, na TV o tempo todo, um evangelho diluído, Pai, nas heresias. Um evangelho que não muda, que não transforma, porque é um evangelho sem Cristo.
Ó Deus, nós temos visto pessoas correndo atrás do poder, do sucesso, do dinheiro. Ó Santo Deus, livre a nossa igreja, livre as igrejas saudáveis desses males. E aqueles que estão, Pai, desfocados da verdade, ó Santo Deus, que o Senhor ilumine também os olhos dessas pessoas, como iluminou os olhos desse pastor e de tantos outros, Pai. Que o Senhor ilumine, que o Senhor traga esclarecimento, que o Senhor transforme corações. Ó Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos pela suficiência de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, porque a nossa fé não está fundamentada em heresias, mas na verdade sólida da vida, morte e ressurreição do nosso Rei. Ó Deus, nós te agradecemos porque maior é aquele que está em nós. Nós não seremos derrotados pelo espírito do erro, porque o Teu Espírito habita em nosso coração. Fortalece-nos, Pai, renova, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja, nos enche de fé, de firmeza, de convicção, amor pela Tua palavra, pela sã doutrina, pelas doutrinas da graça. Ó Deus, que valorizemos esta preciosidade, Pai, que emana da Escritura Sagrada, e que tenhamos, sim, Deus, um espírito, ó Pai, correto de discernimento, para avaliarmos e rejeitarmos tudo aquilo que não procede de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos